A paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí conosco para adorar e bendizer o nome de Jesus. Convidamos você mais uma vez para estar conosco, adorando e posteriormente aprendendo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Por isso fica com a gente até o final. Comenta aí de onde você nos acompanha. É sempre bom a interação de vocês. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus nós invocamos o Teu nome. Nós invocamos o Senhor para se fazer presente em nosso meio. Este momento é único e exclusivo de Ti, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor recolha como cheiro suave às Tuas narinas o nosso culto racional. Que o Senhor se manifeste de forma poderosa e venha, Senhor, fazer milagres e maravilhas, porque a Tua palavra diz que os sinais seguirão aos que creem. Ó Deus, venha solucionar problemas, sarar feridas, fazer maravilhas para a glória e louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Tu és fiel. Vamos adorar? Vamos embora. Quando a angelical trombeta neste mundo explodiu, O meu nome ouvirei Jesus chamar. pois eu creio nas promessas e que Deus já vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome pronunciar, glória, glória, aleluia, em meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, me permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Ô glória, você espera ouvir o seu nome sendo anunciado, sendo chamado para estar lá nos ares com o Senhor? Se você espera, escreve amém aí.
possuir a sua vida inteiramente e fazer um movimento qual você nunca sentiu. Dê lugar à voz do Espírito de Deus. É sutil tal como a brisa que vem vindo, tão aconchegante e agradável, sim. Espírito de Deus, encher Tua alma de prazer, algo novo e bom você vai conhecer. Quando o Espírito de Deus se apoderar da sua vida e você se desprender de tudo e se encher de Deus, vai haver uma mudança radical em seu viver. Abre a porta e deixa entrar e sejas envolvido no mover do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está querendo possuir a sua vida inteiramente e fazer um movimento qual você nunca sentiu. Dê lugar à voz do Espírito de Deus. É sutil tal como a brisa que vem vindo, tão aconchegante e agradável, sim. Aleluia. Deixa o Espírito de Deus encher tua alma de prazer. Algo novo e bom você vai conhecer. Quando o Espírito de Deus se apoderar da sua vida e você se desprender de tudo e se encher de Deus, vai haver uma mudança radical em seu viver. Abre a porta e deixa entrar e sejas envolvido no mover do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus Se apoderar da sua vida e você se desprender de tudo e se encher de Deus, vai haver uma mudança radical em seu viver. Abre a porta e deixa entrar e sejas envolvido no mover do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus poderá dar sua vida E você se desprender de tudo e se encher de Deus, vai haver uma mudança radical em seu viver. Abre a porta e deixa entrar e sejas envolvido no mover do Espírito de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Ô glória! Louvado seja o nome de Jesus. Angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, Não separará do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que
nem morte, nem vida há, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústias ou perseguição, Fome ou nudez, perigo ou espada. quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, Angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida há, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. nada, nada Poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. nada poderá nos separar. Nada Poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Oh glória! Adore o nome do Senhor. Amém? Vamos para a palavra agora. E antes de falar sobre a palavra do Senhor, eu gosto de fazer uma oração com você agora, nesse momento. Não sei onde você está nessa hora, se você está em casa, se está no trabalho, se você está no campo, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Não importa. O importante é que faça essa oração comigo. Eu creio que o Senhor vai fazer a obra na sua vida. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai eterno bendito, Pai, Paizinho querido, neste momento eu te peço, Senhor, que o Senhor, meu Deus, possa visitar a cada lar aqui representado, a cada casa, meu Deus, a cada vida, meu Pai, neste momento. Pai, em nome de Jesus, faz a obra completa. Tira tudo aquilo que não confessa o Teu nome, Senhor. Deus, que o Senhor possa trazer novamente a esperança aos corações. Que o Senhor, meu Deus, possa fazer arder aquela chama, meu Pai, que ardia antigamente. Que o Senhor, meu Deus, possa dar o renovo nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, neste dia. Deus, nós te agradecemos por tudo, pelo ar que respiramos, porque nós sabemos que Tu és fiel e Tu és o dono da vida. Senhor, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos aqui na palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 13, que fala sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús,
e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Então eu acho interessante essa palavra. Eu vejo o título que mais, para mim, que mais se encaixa seria Jesus no caminho de Emaús. Porque aqueles discípulos já estavam pifados, transtornados, decidindo terminar a sua carreira. E nós vemos aqui que todos os acontecimentos foram em Jerusalém. E nós sabemos que Jerusalém era a capital de Israel, a capital da adoração. Quem ia para Jerusalém ia adorar, ia sacrificar o Senhor, ia com o intuito de adorar, de exaltar. De alguma forma, nem que seja uma vez por ano, o judeu tinha que ir para Jerusalém para sacrificar o Senhor e para ali levar para casa a sua redenção. Mas naquele domingo, em especial, naquele dia de Páscoa, naquele mesmo dia, houve um boato que Jesus havia ressuscitado. E você imagine Jerusalém, uma grande cidade
como muitas metrópoles por aí, que em período de festa parece que a cidade incha. Aqui mesmo em Garanhuns, quando nós temos aqui o Festival de Inverno, a gente tem uma população de aproximadamente 130 mil pessoas, eu acho, mais ou menos. É isso, pastor? A média. Mas quando você sai nas ruas, no período do Festival de Inverno, parece que tem 3 vezes mais a população da cidade. Porque são pessoas que vêm de fora para conhecer a cultura da cidade, para conhecer os pontos turísticos, para tomar um chocolate quente. Eles vêm aqui para comer algo diferente, para comprar um chaveiro, uma lembrança, para participar da programação, né, do Festival de Inverno. Então a cidade ela tende a população assim, ela tende de crescer naquele período de tempo. Eu mesmo eu já morei muito tempo lá em Casa Amarela, no Morro da Conceição, onde nós vemos que todo ano parece que aquele bairro incha, é tanta gente que você não consegue andar. Então eu imagino Jerusalém dessa mesma forma, porque Jesus já era conhecido e há muitas pessoas de todo o Império Romano, né, todos os judeus que moravam assim, dentro do Império Romano iam para Jerusalém para adorar e também para conhecer Jesus e saber sobre a sua crucificação. Era o fato, o fato do momento, era a morte de Jesus. Aquele que pregava, aquele que tinha autoridade, aquele que ressuscitava mortos, curava, mas que não pôde descer daquela cruz. Assim pensavam eles. E nesse momento eu coloco aqueles 2 discípulos. A Bíblia fala exatamente, não eram 2 pessoas normais que escutaram a palavra de Deus, eram 2 discípulos de Jesus. Não eram apóstolos, mas eram discípulos. E que aqueles homens naquele mesmo dia, que dia foi esse? Da ressurreição de Cristo. Eles desceram de Jerusalém para uma tribo perto, chamada Emaús. Então quando eu coloco esses 2 homens, que se você colocar uma linha de baixo para cima, quando você vai a Jerusalém, você vai adorar. E quando você volta antes do tempo, eu digo nesse momento que os 2 estavam passando por um declínio espiritual, porque eles saíram do local de adoração, saíram da posição, largaram tudo para desistir da sua caminhada. E aí nesse momento eles encontram Jesus, porque estavam falando sobre a palavra de Deus, estavam falando sobre os acontecimentos, sobre o que havia acontecido. E Jesus aparece no meio do caminho e começa a trajetória. E Jesus perguntando: o que aconteceu? Eles: poxa, você é estrangeiro mesmo, você é viajante, você não está sabendo dos fatos, porque todo o Império Romano, os judeus do Império Romano sabiam da crucificação de Cristo. E como aquele homem que aparecera no meio do caminho não sabia de nada. E eles começaram a conversar, e eles começaram a falar sobre Jesus, sobre que ele tinha uma ótima palavra, tinha muita autoridade, ele era realmente o Messias, e que eles esperavam que Jesus libertasse os judeus do cativeiro de Roma. E aí o forasteiro Jesus, né, que eles não conheceram, não estavam com os olhos abertos para ver quem era, mas aquele homem disse: olha, ô nécios, em outras palavras, vocês estão dormindo? A palavra de Deus já falava desde Moisés sobre o Cristo, os profetas. Vocês por acaso não conhecem, não? Vocês não estão lembrados, não? E convinha que o Cristo padecesse e que ressuscitasse. E eles foram conversando. E Jesus foi dialogando com eles. E eu creio que essa conversa foi uma conversa longa. Mas porque o caminho em si não era tão longo. Era uma média de quase 11 quilômetros.
Era uma caminhada. Era uma boa caminhada, uma caminhada de 2, 3 horas. E eles foram... E Jesus foi falando com eles. E ele começou a pregar para aqueles homens. Desde o Velho Testamento. Começou a falar sobre a lei, sobre as coisas. E foram conversando. E Jesus pregando para eles e falando, explicando sobre o reino de Deus. E naquele momento, quando eles param na porta, né, daqueles homens iam parar naquele local, e Jesus se fez para como quem fosse para mais longe. E eles foram e eles constrangeram esse estrangeiro, esse peregrino que era Jesus, para que entrasse, que mesmo eles tendo a sua visão tapada, mas eles eram cordiais, eles eram receptivos, eles eram hospedeiros. E eles chamaram para que o Jesus, que para eles era estranho, entrasse na sua casa e que ficasse ali por aquela noite, porque já estava ficando muito tarde. E naquele momento, eles entraram e ao partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. E eles perguntam, não ardia em nós, não ardia os nossos corações quando ele falava ou ensinava as Escrituras? E de repente Jesus desaparece. E a fé daqueles homens volta. Eu acho interessante esses dois homens, porque eles conheciam a palavra de Deus, como muitas pessoas, né, conhecem o Evangelho, não importando a metodologia, né, ou o grau, né, de como é ensinada a palavra de Deus. Há muitos homens e mulheres de Deus que hoje se encontram como esses dois homens, que mesmo vendo os sinais, os fatos, não conseguem acreditar ou crer. Aqueles homens estavam cabisbaixos, tinham descido, né, estavam no declínio espiritual. E eu creio que se Jesus não tivesse aparecido naquele exato momento, no meio do caminho, eles teriam desistido da sua fé. Pois o pensamento deles era um pensamento carnal, era um pensamento terreno. E Jesus veio para salvar a alma. Jesus veio para salvar pessoas. Jesus veio para livrar o homem do pecado. Então o reino de Jesus era outro, era totalmente diferente. E nós sabemos que o príncipe desse mundo, ele coloca vendas nos olhos das pessoas, dos crentes e dos não crentes, os olhos de todos para aqueles que dão lugar. E aqueles homens, eles não acreditaram. Dizem umas mulheres aí que disseram que foram lá para o sepulcro e disse que tinha visto Jesus. E que foram lá e não viram Jesus e viram uma visão de um anjo. E o anjo disse que ele já tinha ressuscitado. E aquela coisa toda. Porque a mulher naquela sociedade não tinha valor. A palavra de uma mulher não tinha peso. Foi tanto que, quando elas voltaram para relatar o que elas tinham visto, Pedro, né, e o discípulo amado, que é o apóstolo João, correram. E João chegou primeiro. E Pedro depois, e viram lá as vestes, as faixas, as ataduras lá, e não viram a Jesus. Então, estes homens estavam totalmente descrentes, desacreditados. E eu quero printar aqui essa parte, porque eles tinham conhecimento da palavra, eles conheceram Jesus, andaram com Jesus, viram os milagres, mas o seu intuito era outro. O intuito de Jesus era salvar almas. O intuito deles era ser liberto do cativo de Roma. Pois bem, eles
desceram murmurando, reclamando e falando, mas rapaz, isso, aquilo, outro, como é que pode Jesus tal? Eu pensei que ele era assim, ele era aquilo outro, ele era tal. E começaram a falar da palavra de Deus. E o que eu acho interessante é que o próprio Jesus, ele parou eles no meio do caminho e explicou, ensinou, redaguiu, corrigiu eles ali no meio daquele caminho. E eles com um entendimento cegado, porque o príncipe desse mundo, ele tem a tendência de cegar mesmo a visão das pessoas. Mas também o nosso Deus, ele é aquele que esclarece também. Ele dá uma visão para aquele que crer nele, para aquele que segue ele, para aquele que acredita nele, para aquele que segue, que realmente o serve. Ele dá uma visão de águia. Temos duas faces, né? A face do nosso inimigo que cega e a do Senhor que esclarece. E eu coloco para vocês nesse exato momento e faço uma pergunta para você. O pastor era bom? Estava pregando para eles? A palavra era boa? O conteúdo dele era bom? Ele sabia verdadeiramente explicar a palavra direito? Você já conheceu alguém que pregasse melhor do que Jesus? Você conhece alguém que tenha sido mais cheio do Espírito Santo do que o próprio Jesus? Você conhece alguém que sabe ensinar a palavra de Deus melhor do que o verbo? Eu não conheço. Se você disser que você conhece, você é louco. Porque eu não conheço ninguém. Não existe pastor nesse mundo, nessa galáxia, nesse universo, que pregue melhor a palavra de Deus do que o próprio Jesus. Então ali, nesse exato momento, tinha o pastor dos pastores, ensinando a palavra. Tinha ali o Senhor, o próprio Deus ressurreto, naquele caminho, alertando, catucando. Olha, acorda! Não convinha que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Olha aqui, olha isso. Então é o que acontece quando o coração está fechado. Nem o próprio Deus eles conseguem ver, ou perceber, ou sentir. Porque a palavra era boa, o pregador era ótimo, o assunto era maravilhoso, mas os seus corações estavam fechados para a palavra de Deus. E é como se encontra muitos corações no dia de hoje, nos dias de hoje. Ah, porque a palavra foi... Não é não. Jesus, ele é o mesmo ontem e hoje, e ele será o mesmo eternamente. O teu Deus, ele é o mesmo. Como o nosso pastor falou, nós mudamos. Quem muda somos nós. Então aqueles homens, nem com a palavra do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo ressuscitado, eles creram ou acreditaram. Porque o seu entendimento estava fechado. Porque é assim que nós somos. Muitas vezes nós deixamos de receber as coisas de Deus. Baseado em quê? Em nossos problemas, em nossas dificuldades, em nossas tribulações. Nós não conseguimos ver a luz. Eles não estavam conseguindo ver a luz, porque a luz era Cristo que ilumina esse mundo. Você imagina a total lerdeza, total falta de noção, esses dois homens não repararem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores falando com eles tete a tete. Muitos de nós estamos assim. Deus fala conosco cara a cara e nós só vamos perceber lá na frente.
Eita, puxa, olha pra aí como eu fui besta. Olha pra aí, rapaz. Deus estava falando comigo. Não era assim que Deus mandou a profecia tal e eu não acreditei, eu não liguei, nem liguei. E Deus cumpriu a palavra dele. Olha pra aí. Então nós vamos saber lá atrás. Dormentes. Dementes. E Jesus explicando porque muitas vezes não adianta. A palavra é boa, o pastor é do céu. Mas quando o ser humano não quer receber, não quer escutar, não tem jeito. É prova, o próprio Jesus estava pregando para eles. E não teve jeito. Jesus não conseguiu convencê-los. O próprio Deus não conseguiu convencer aqueles homens. Veja que coisa engraçada. O próprio Deus, o verbo da vida, não conseguiu convencer aqueles dois homens que colocaram as suas dificuldades acima da palavra de Deus, acima do cumprimento da palavra de Deus, acima do poder da palavra de Deus, acima do poder da promessa de Deus. E quando eles cearam com Jesus, aí sim, eles repararam, porque Jesus desapareceu. E eles puderam ver, dormentes, mas viram que era Jesus, porque o seu coração ele ardia quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, quando ele falava da palavra de Deus. Muitas vezes o nosso coração ele arde, o nosso coração ele queima, mas nós cegos não damos ouvidos à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz aqui em Lucas, fala que eles mesmo naquela hora, aqueles quase 11 quilômetros não foram nada. Veja a diferença de quando Jesus entra no negócio. Quando Jesus entra na vida da pessoa. E eu faço uma pergunta para você. Quantas vezes na sua caminhada tiveram pessoas que, por falta de experiência, por falta de maturidade, deixaram a Cristo, deixaram o Evangelho? Como esses homens aqui. Porque se Jesus não tivesse encontrado com eles no meio do caminho, a caminhada deles tinha se encerrado. Quantas pessoas você não conhece que entrou com você lado a lado e hoje está no mundão? Quantos? Eu tenho esses dois homens como aquelas sementes que caíram no meio do caminho, onde Satanás ele como as aves, né? As aves do campo vão e roubam aquelas sementes, que é o Satanás, que é o nosso inimigo, roubando, né? Aquilo que você aprendeu, roubando a tua convicção, roubando a tua fé, colocando dificuldades no meio do teu caminho, e daí desiste, sai da fila e perde a bênção. Mas graças a Deus, e quando Jesus ele entra na vida do homem, ele faz mudança, assim como ele fez na vida daqueles homens que viram e reconheceram que era Jesus que estava ceando com eles. Eu acho que foi a melhor ceia que eles tiveram. E eles subiram e foram relatar aos apóstolos, e fora dito que Simão tinha visto a Jesus ressurreto. E é como diz, né? Como eu disse na outra vez, no outro domingo, creio eu, Apocalipse 3:20. Jesus está à porta e bate. E quando você escuta a voz dele, ele entra e ceia com ele. E ele ceia com ele e ele ceia com você. Então eu convido você nesta noite, nesse exato momento, a convidar a Jesus a entrar no teu coração e a cear contigo. Eu convido você nessa noite a deixar o Espírito Santo interceder por você, orar por você. O Espírito Santo te ajudar a orar, o Espírito Santo te levantar, ao Espírito Santo te reerguer, ao Espírito Santo fazer essa chama queimar novamente. Porque muitos dizem, meu Deus, faz aquela chama queimar novamente.
Ah, quando eu era mais novo era tão bom. Quando eu me converti era aquela coisa tão gostosa. E hoje eu vivo nesse marasmo, vivo nessa monotonia, eu vejo nessa frieza. Mas eu convido você nesta noite a deixar Jesus entrar na tua vida. Deixa Ele ceiar contigo. Ceie com Ele. Porque assim como Ele fez na vida daqueles homens, Ele vai fazer na sua vida. Ele vai renovar a tua fé. Ele vai fazer você voltar pelo caminho que você desceu. E vai subir. Porque aqueles homens estavam fora da posição. A ordem que era dada por Jesus era o quê? Que eles ficassem aonde? Lá, reunidos, para que recebessem a glória de Deus. Reunidos. E aqueles homens saíram da posição e foram contrária à vontade de Deus. Mas nesta noite, o Senhor vai te conduzir para o caminho verdadeiro, vai te reconduzir para o caminho da salvação, vai te reconduzir para o caminho da unção, vai te reconduzir pelo caminho da fé. E assim como esses homens voltaram revigorados, voltaram cheios do Espírito Santo, voltaram alegres, voltaram outros homens, porque percorreram, meu amigo, minha amiga, você chega em casa à noite, você chega em casa no final da tarde, cansado, tinha uma bela caminhada, porque em ladeira, qualquer bêbado consegue descer, se vai tropeçar ele sai rolando até lá embaixo. Eu quero ver subir. Subiram quase 11 quilômetros, regozijados, alegres. E essa é a alegria que Jesus quer na tua vida nesta noite. Eu te convido nesta noite para voltar pelo caminho que você estava trilhando, o caminho contrário, que é o caminho da bênção, o caminho da vida eterna. E nesta noite, vem para Jesus, deixa Ele ceiar contigo, que Ele verdadeiramente vai ceiar e vai fazer uma mudança na tua vida. E que Deus te abençoe, porque em toda a vida que Jesus entra, há mudança, há milagre, há restauração, há cura, há libertação, há ressurreição. E é isso que vai acontecer na tua vida agora, se você reconhecer Jesus Cristo na tua vida e deixar Ele trabalhar. Que Deus te abençoe. Amém. Boa palavra da parte de Deus. Finalzinho de domingo, escutar uma mensagem como essa e não se entregar para Jesus, eu não sei o que você está na cabeça, mas você ouviu o missionário falar aqui. Deus usou a vida dele para dizer a você que o caminho que você está indo, triste, angustiado, desacreditado, não é o caminho que Ele disse que era para você trilhar. Por isso, volte para Jerusalém para anunciar a mensagem que o Senhor te conduziu. E a você que ainda não conhece Jesus, que está se entregando hoje, eu quero orar por você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão especial que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui anunciando a Tua palavra. E nesta hora, onde estiver uma pessoa assistindo, Senhor, e se entregando a Ti, que o Senhor a receba, que ela sinta nesse exato momento perdão dos pecados, porque ela está confessando a Ti, Senhor, que não quer mais continuar do jeito que está, que não quer mais, Senhor, andar pelos caminhos que andava anteriormente. Que o Senhor ajude, que o Senhor socorra, porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Assim diz a Tua palavra. Que o Senhor abençoe essas vidas, que o Senhor ajude-as, capacite-as, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai,
e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, te dê uma semana abençoada e próspera no Senhor. Até sexta que vem, onde estaremos aqui novamente às 20 horas, né, missionário? Com certeza. Estaremos esperando você. Vem adorar e aprender a palavra de Deus. Amém? Missionário. Amém. Então, como nós vimos, deixa ele entrar na tua vida, que ele faz mudança. Ele que faz, não é o pastor Cleito, não sou eu, não é ninguém, mas é ele que faz. E eu saúdo vocês com a paz do Senhor, graça e paz, paz seja convosco, paz de Deus. Tenha um ótimo finalzinho, né, de domingo, e que você tenha uma semana abençoada, porque quem fala é Jesus, como nós dizemos, como nós afirmamos, né? Que se o que é ligado na terra será ligado nos céus. Então, se houver uma concordância, quem fala não sou eu, é Jesus. Ele concede. Então, que você tenha uma ótima semana e que até sexta-feira, às 20 horas, estaremos aqui. Então, vai em paz e não peques mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.